Para a nossa entrevista do dia, contando sempre com a sua participação. Já manda para cá 99803-5580. Como você percebeu, a gente conversa com o jornalista corintiano. Glaucio Nogueira é o nosso convidado dessa tarde. Direito internacional em pauta, extrema-direita. Uma conversa tão importante e muita gente já está, inclusive, participando. Já viram ali na nossa rede social a arte também. Segue mandando mensagem por hora. Glaucio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor Juliana, Washington, ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui e falar de um assunto que me interessa bastante, que é a questão da política internacional, né? Nós vamos passar por esse ano, para vocês terem uma ideia, por mais de 40 eleições nacionais. Isso já nós estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas que vão às urnas esse ano. E os movimentos extremistas, eles estão se proliferando pelo mundo. Eu não vou entrar em aspectos políticos, porque a ideia é falar de um fenômeno social, e até porque, de acordo com a região do mundo, ele tem as suas características próprias. Então, como eu não vou falar do Brasil, eu posso fazer algumas ligações com o Brasil, mas a ideia é falar de como esse fenômeno social, por que ele surge, né, como ele se desenvolve e o que está acontecendo no mundo aí, em alguns países, né, a gente selecionamos alguns países para falar. Então, assim, eu não estou falando de proposta política, não estou falando de campo político, a minha intenção passa longe disso, passa para discutir mesmo como fenômeno social. Perfeito. Mas para quem não te conhece ainda, vamos fazer bem um apanhado. Você tem uma carreira brilhante, é super dedicado, um grande estudioso. Para quem está ouvindo, ligando o nome à pessoa, antes da gente começar efetivamente a nossa pauta, vamos aproximar você. Você que faz isso também com a gente, com os assessorados, vamos aproximar você do público, por favor. Bom, eu sou jornalista formado há 13 anos, passei 7 anos no Grupo Gazeta de Comunicação. Fui repórter de economia, repórter de cidades, repórter de política, editor do portal de notícias que o Grupo Gazeta tem. E aí segui para assessoria, sobretudo política, né? Trabalhei na Câmara dos Deputados, trabalhei no Senado, trabalhei aqui na Câmara de Cuiabá também, enfim. E hoje eu me dedico mais à questão da assessoria de comunicação mesmo, de empresas, de profissionais liberais, de políticos, e trabalho nessa área hoje. Mas gosto muito de política internacional, estudo bastante. É uma carreira, uma frustração que eu tenho de não ter seguido a carreira diplomática, né? De não ter feito o CACD, que é o concurso de admissão da carreira diplomática. Mas a vida dá jeito de nos presentear com outras coisas, e uma delas é o jornalismo e a comunicação. Jornalismo é perder demais. E pós-graduado em ciências políticas também. Verdade, pós-graduado em ciências políticas. Esse menino aqui sabe tudo mais um pouco. Professor, para conduzir, ninguém melhor que o senhor. Glaucio, quando nós falamos dessas, vou chamar aqui de ondas, dar um conceito de ondas. O desenvolvimento do mundo se dá aos trancos e barrancos justamente pelas ondas, né? A gente teve no século passado uma onda extremista de direita, né? Aí só para a gente pontuar, o final do século XX e do século XIX teve uma grande onda de esquerda que ela se conclui ali nas primeiras décadas do século XX. Em cima disso surge a onda da direita, ou seja, dois extremos que ficou muito representado na questão da Guerra Fria. A razão do surgimento da extrema esquerda foi os reflexos da Revolução Industrial, né, que não deu os direitos devidos aos operários. Os operários foram para o lado dos tantos movimentos que surgiram, chamado hoje de esquerdistas, mas eu não gosto desse nome porque ele é pejorativo, movimentos realmente de esquerda. Esses movimentos, eles terminaram gerando um processo meio opressivo, deu a confusão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não resolveu, acabou a guerra e não acabou os problemas, e possibilitou dois movimentos extremistas, o fascismo e o nazismo, surgir. Nesta ordem, inclusive. O fascismo antecede exatamente ao nazismo, inclusive. O fascismo veio primeiro, né, e o nazismo se aproveitou muito das ideias para esse crescimento, né? E aí, com a Segunda Guerra Mundial, houve um final dela, um princípio de equilíbrio, onde essas forças ainda existiam, mas conviviam entre si e tal. Nesse momento, se atribui ao que essa onda? Olha, professor, para ser bem sincero, não há um motivo específico. Mas o que acontece muito é que com o desenvolvimento
do capitalismo, enfim, com esse avanço do capitalismo, há um processo de homogeneização da sociedade, de se igualar, né, à sociedade. E com isso a gente perde algumas características como o nacionalismo, como respeito às minorias étnicas, enfim, esse tipo de coisa. E isso acaba criando descontentes. Sim. Quando esse descontentamento ele é usado por algumas pessoas como para que se manobre essas pessoas, isso acaba criando essas ondas. Outra questão também é que assim, você vê muito, por exemplo, nos Estados Unidos, a crise de 2008 empobreceu muito a sociedade norte-americana. O trumpismo, que é um expoente da extrema-direita, talvez o mais conhecido por ser justamente nos Estados Unidos, ele decorre muito da crise de 2008, quando os bancos quebraram, quando teve aquela crise imobiliária, que aqui no Brasil o presidente, ex-presidente, na época presidente, hoje presidente de novo, o Lula falou que veio uma marolinha para cá. Houve esse empoderamento da população e esse descontentamento. E aí quando surge uma pessoa como o Donald Trump, que vocaliza esse descontentamento, que busca um bode expiatório que para ele é a China, que para ele é este que eles chamam de globalismo, esta globalização, ele acaba encontrando o cidadão comum, em que empobreceu, que sofreu, que está descontente, ele encontra no Trump um porta-voz para suas frustrações. É isso que ocorre neste momento, eu creio muito nisso. E nós temos o agravante agora da pandemia. A pandemia também empobreceu as pessoas. Há países que ainda não se recuperaram totalmente do abismo financeiro que entraram por conta da pandemia. E isso vai gerando essa horda de descontentes que encontram nessas lideranças populistas, nacionalistas, ou que encontram, ou que conseguem criar uma narrativa para criar um bode expiatório, encontram nessas pessoas seus líderes. E é por isso que ela avança como avança pelo mundo, avança inclusive na Alemanha hoje. Onde você vê esse avanço do Trump agora? Porque o Trump teve essa primeira prévia em New Hampshire, eu acho que ele teve uma votação expressiva. A segunda nem tanto, mas ele ainda saiu em vantagem. Já passamos pela pandemia, passamos pela crise da bolha imobiliária de 2008. Aonde você vê esse descontentamento agora? Ainda é reflexo da pandemia? Ele é reflexo do todo, na verdade, né? O Trump, a gente não pode descartar, ele é o segundo candidato à presidência mais votado na história dos Estados Unidos. Ele só perde, que foi a última eleição que ele perdeu para o Joe Biden, que ele foi menos votado que o Joe Biden. Então o Trump tem muito apoio dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma crise que se assemelha muito com a Europa, que é a questão migratória. Roubam os nossos empregos, levam nossos empregos para a China, é por isso que ele usa até o slogan do America's First, né? Vamos fazer os Estados Unidos grande de novo, enfim. Então ele tem esse eleitorado grande. E esse crescimento do Trump, na verdade essa manutenção é porque ele é capaz de manter o seu apoiador muito próximo, né? E o Biden comete um grave erro, na minha opinião, que é esse apoio exagerado a Israel. Quem espera que o governo dos Estados Unidos apoie de forma unilateral Israel, como o Biden tem feito, é o eleitor republicano. Sim. Ele não vai votar no Joe Biden. Ele não vai mudar de voto porque o Joe Biden. Se é para fazer o que eu quero que faça, eu quero que um dos meus faça. Então quem vai fazer é o Trump. O Trump tem algumas batalhas ainda para enfrentar, né? A Justiça do Colorado, por exemplo, retirou ele das primárias com base na emenda 14, né? Que trata de participar de insurreição, enfim. Mas isso em alguns meses vai ser julgado pela Suprema Corte, né? Se ele pode ou não ser candidato novamente. E a tendência é que a Suprema Corte, de maioria conservadora, com 3 dos 9 juízes nomeados por Trump, avalize isso. Né? Então ele deve ser candidato. E se eu não me engano, ele tem 91 acusações penais, não é isso? Ele tem dezenas de acusações. Assim, o número é um número. E ainda tem essa questão da participação ou não dele no 6 de janeiro, na invasão ao Capitólio, fomentando aquilo pelas redes sociais. Então, os Estados Unidos ainda é um processo lento. Os Estados Unidos vai bem na economia, vai bem hoje na questão do emprego, mas existem essas mágoas, essas questões não resolvidas que ainda afetam o eleitorado médio norte-americano. Esse posicionamento pró-Israel, você acha que vai dificultar em muito? Para o Biden, ele não vai ganhar nenhum voto com isso. Ele não ganha nenhum voto. Ele pode até perder, né? Inclusive, porque o democrata... tem uma questão interessante. Entre os democratas, existe uma quantidade de imigrantes muito recente
E entre os republicanos, nem tanto. Tem uma... não vou lembrar o nome do autor agora. Eu li não faz muito tempo. Ele dizia o seguinte: os Estados Unidos começou a viver, na virada do século, uma crise de sucessão. O filho do americano, que nasceu lá nos anos 70, anos 80, anos 90, ele não se tornou sucessor na linha. E depois de 2010, ele começa a olhar para trás e dizer assim: eu não tenho mais o pai, não tenho mais aquilo, então é o Estado que me prejudicou. Esse cara, ele é o fomentador dessa direita mais violenta, daquela que quer excluir, quer criar cerca, daquela que quer expulsar quem chegou lá. Ela tem um reflexo muito na questão da insatisfação, na deterioração do capital. É tanto nos Estados Unidos, é onde cria os primeiros estudos sobre linha sucessória. Esse mesmo estudo existe hoje em Mato Grosso, o pessoal da área rural. É interessante porque a linha sucessória não é a causa, ela é o sintoma e o problema. E todos que estão ligados dentro desse aspecto, com medo da linha sucessória, são extremamente radicais, porque eles querem que o Estado tire os outros porque eles não vão ter força para lutar. Sabe, eu vou brigar com você, então eu quero que o Estado tire você, porque eu sei que eu vou perder para você. E existe essa questão, ela está muito ampla, ela entra dentro desse contexto. E o Joe Biden, o anti-trumpismo surfou muito na onda do falecimento do George Floyd. Isso. Né? O movimento Vidas Negras Importam, né? Então houve uma mobilização, né? Tanto que é a eleição com o maior número de votos registrados, né? Biden em primeiro, Trump em segundo. O Joe Biden não tem mais esse apoio. E o jovem olha para o Biden, o jovem progressista, ele olha para o Biden pró-Israel, para o Biden ignorando completamente o que está acontecendo na Palestina, por exemplo. Ele fala, para que, como o voto lá não é obrigatório, ele fala, para que eu vou lá votar no cara que vai fazer a mesma coisa que o Trump? Então, as questões do filho dele, você acha que vão pesar também? Não, isso é muito bolha, né? O Hunter Biden, tanto porque essas questões já existiam na outra eleição e elas não influenciaram muito. Isso não. se arrasta há anos. Né? Há anos. Agora está perto até de ter um desfecho, alguns casos, né, do Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, mas eu não acredito que isso vá interferir no processo eleitoral. É mais uma, assim, é mais uma notícia para a bolha trumpista ficar ali fomentando, né? Bem tranquilo. Eu acho interessante, seja lá no comunismo também radical, tinha essas contradições, como tem nesses extremismos de direita, tem essas contradições que é interessante, né? Tanto o Trump lá como alguns que a gente conhece por aqui, para garantir essa força, eles apelam muito pelo fator moral. E o principal fator moral é a família. Mas não tem ninguém no mundo com as famílias mais esculhambadas do que eles. Eles defendem justamente o que eles não têm. Exato. Mas normalmente é assim, não é fácil. É um negócio assim, você dá uma olhada, são 4, 5 mulheres, filho que não se dá com o outro, filho que foi preso, foi empunhado de coisa, e Deus, pátria e família. O cara não vai na igreja, não sabe qual igreja que ele entra. O Estado corre aqui ajeitar minha família. Estado, tem uma lei aí, porque eu não dei conta desse negócio aqui, ele passa muito por essa questão. E a democracia, Glaucio, ela tem um negócio interessante, a democracia também tem uma contradição. É o único regime que permite que alguém viva nela odiando ela. É o caso dessas extremas direitas. Democracia não é o que o povo quer, é o que você quer. Democracia é aquilo que eu quero, que é o princípio básico de qualquer regime totalitário. É negar todos os outros fatores e dizer assim, não, mas se eu quero assim, tem que ser assim. E aí, quando você acaba com os chamados argumentos terrenos, eles apelam para o sobrenatural. Eu queria falar um pouquinho de El Salvador. Isso. El Salvador hoje tem, talvez para mim, o maior expoente da nova extrema-direita. E veja, quando eu falo extrema-direita é porque é um fenômeno que hoje ocorre, mas eu poderia estar falando aqui extrema-esquerda e usar os mesmos nomes, se eles fossem políticos de esquerda. Se fosse 1902, ele vai de extrema-esquerda. Extrema-esquerda. Então, assim, eu quero deixar isso claro para o ouvinte. Eu não vim aqui discutir política. Mas falando de El Salvador, falar do Nayib Bukele. Nayib Bukele tem 42 anos. Ele ganhou a eleição lá, sempre se dividia entre dois partidos. Ele apareceu como uma terceira força em 2019. Combate à criminalidade. El Salvador é um país da América Central, muito pobre, muito problema com gangues, né, que eles chamam as maras, né? E ele ganhou a eleição, comprometendo combater essas gangues.
Só que para isso ele tinha que aprovar um financiamento grande para poder custear o que hoje lá é uma mega prisão que cabem 40 mil presos. E como é que ele fez? Os deputados não queriam aprovar, ele simplesmente pegou, foi escoltado por policiais militares, entrou no parlamento, sentou-se na cadeira do presidente, determinou a abertura da sessão e disse que ele estava ali porque era um direito divino. Olha que coisa maluca. E o Nayib Bukele seguiu, conseguiu aprovar, ele destituiu toda a Suprema Corte. Hoje a Suprema Corte é favorável a ele. Ele já prendeu mais de 70 mil pessoas. Nós estamos falando de mais de 1% da população de El Salvador. E conseguiu, com esses novos ministros, com esses novos juízes da Suprema Corte, uma reinterpretação da Constituição, porque lá não se permite a reeleição. E por essa nova interpretação da Constituição, ele provavelmente vai ser reeleito agora em fevereiro. E por que eu presto atenção nele? Porque ele vai ser reeleito com uma larga vantagem de votos, porque a população, até o presente momento, tem apoiado essa política de linha dura com essas prisões, que são prisões que ocorrem sem mandado, são prisões que ocorrem sem processo, são prisões que ocorrem de forma totalmente arbitrária. Enquanto prendendo criminosos, ok, mas há um momento que ele vai começar a prender opositores. E é um caminho natural para o totalitarismo. E ele é só jovem, tem 42 anos. Se você procurar no Google aí por ele, você vai ver provavelmente ele de boné para trás, que é um sujeito jovem. Ele se intitula o ditador mais legal do mundo. Então é assustador, é bastante assustador isso. E ele já influencia países ao entorno. Veja, no Equador, nós tivemos agora essa crise absurda de segurança com as gangues, porque o Equador, para a gente fazer um parênteses aqui para explicar, o Equador não produz cocaína e nem consome, mas ele é um importante corredor logístico. Com a Colômbia pacificada, com o fim das Farc, enfim, as rotas para transportar a cocaína produzida aqui na América do Sul para a Europa e para os Estados Unidos passaram para o Equador. Por quê? Ele é banhado pelo Pacífico, então ele pega toda a costa oeste dos Estados Unidos e ele é pertinho do Panamá, onde tem um canal que ele pode cruzar e seguir para a Europa. Então quem que atua lá no Equador? Cartéis mexicanos, máfia albanesa. O Equador não tem moeda própria, não tem um real, é dólar. Facilita a lavagem de dinheiro, facilita tudo. Então o Equador viveu esse boom e o presidente Daniel Noboa já tem sido provocado por setores da sociedade para fazer como Nayib Bukele. Ou seja, é algo que vai se expandindo porque vai funcionando em alguns lugares. A dor, quando você cria mais dor, ela tem a tendência a ser aceita. Para não ficar só nessa extrema, vamos lembrar que Hugo Chávez, por exemplo, namorava com o extremismo. E não perdia uma eleição lá. E vamos ser sinceros, o contrário do Maduro, o Hugo Chávez não perdia, não era manipulação, não. É porque a base da população tinha nele uma referência. A gente que olhava com um olhar consciente de fora, que falava, olha o absurdo. Eu falo isso porque convivi com muitos, inclusive esses venezuelanos que andam por aqui, quando você fala assim, não, na época do Hugo Chávez é diferente, é o Maduro que é ruim, né? E o extremismo, ele tem uma característica muito interessante, porque qualquer ideia extrema é de fácil resolução. Se você tiver baixo grau intelectual, você aceita o extremismo com uma forma assim doce, porque ela te apresenta uma solução, primeiro, fácil e rápido, sabe? Mais ou menos o seguinte, as pessoas estão roubando na sua casa. Mata. É uma coisa simples. É um gatilho que você puxa, o cara está morto, é como se acabasse os problemas. Todo extremista, ele coloca sempre uma solução muito fácil. Por que você está com dificuldade econômica? Você está com dificuldade econômica porque está vindo muito migrante para cá. Não vem mais migrante que resolve o problema. A dificuldade econômica está ligada a mercado, a uma complexidade muito grande. Então, o discurso extremista, eu vou falar um negócio que é meio pesado, mas é isso mesmo. Seja de direita ou seja de esquerda. Ou o extremismo que for. Falando, não existe só extremismo de direita e esquerda, não. Tá? Existe extremismo em percepções religiosas, em tantas outras que eu vou fazer. Tem uma lista de campos que você pode ser extremista. Qualquer extremista, ele pega todas as pessoas de baixo raciocínio. Porque ele te dá uma solução que você fala assim, nossa, é mesmo, hein? Vai ficar bom para mim. E no fundo não fica. E aquilo que o Glaucio falou. Os ditadores extremistas, de direita ou de esquerda, vou dar um exemplo aqui dos dois agora, né? Quando ele se absolve do poder de si, a primeira coisa ele elimina quem é contra ele. No segundo estágio, ele mata quem ajudou a crescer com ele.
tá? Ele destrói quem ele chegou. Dá pra gente lembrar, se a gente quiser pegar a União Soviética, né? Tolstói, por exemplo, Leon Tolstói, né? Foi um dos caras que cresceu. Ou o próprio Lenin. Né? Foi massacrado, né? O Stalin massacrou todo mundo que tinha em volta. E se a gente for para o nazismo, por exemplo, a Noite das Facas Longas, onde o Hitler mandou eliminar todo o grupo que ajudou ele a elaborar e crescer junto, né? Então, assim, quem aproxima demais do extremista, olha e fala assim, esse cara está muito tempo perto de mim porque ele quer tomar meu poder, vamos matar ele porque daí resolve o problema. Porque assim como eles pensam a vida de forma muito simplista, eles tentam resolver os problemas deles também sempre pelo processo da eliminação. Por isso a ideia do muro, a ideia do matar, a ideia de expulsar, a sede por ter arma na mão, a sede pela pena de morte, porque são ideias simplistas. Bom, vamos para uma ideia simplista que nunca vai dar certo e que a realidade está se impondo. Vamos para a Argentina. Sim. Já Javier Milei dizia, vamos acabar com a inflação fechando o Banco Central. E a maioria da população argentina acreditou nele, votou nele e o elegeu como presidente. Mas a realidade está se impondo. Na Argentina, já com pouco tempo de mandato, ele já enfrentou uma greve geral. O mega decreto dele que previa uma série de mudanças na economia, no emprego, nos pagamentos, enfim, ele já está todo retalhado pelo parlamento, porque lá não há centrão, né? Na Argentina não há como você compor. E a Suprema Corte também, é lógico, barrou algumas questões trabalhistas lá. Então, as ideias simples, elas acabam, uma hora elas acabam, né? E a realidade se impõe de forma bastante dura, como se impõe, por exemplo, na Venezuela hoje, pra gente falar de uma ditadura de esquerda. Quando eu vejo o Milei, eu sou um pouquinho mais longevo que vocês. É incrível como eu enxergo o Collor e o mandato do Collor. Confisca a poupança, faz isso, faz aquilo, 2 anos depois derrete. Eu não sei, eu olho e vejo uma similaridade com políticas diferentes, né? Lógico que o Collor é muito mais brando, até porque a democracia brasileira que estava nascendo naquele momento já tinha uma consistência diferente, né? Mas é muito parecido esse negócio. Eu falo qualquer loucura pro povo estar aqui. Eu acho que não vai muito tempo ele tá com a motosserra na mão e dizendo, não me deixem só. Parece que passa muito por essa questão Até porque tem uma questão, quero saber como vai ficar. O argentino é extremamente reativo. Sim. O amor da Argentina demora até o primeiro tropicão. Eu não sei como que vai ficar essa questão. O brasileiro não, o brasileiro é mais apegado. Ele tem vergonha de dizer que errou. Mas essa baita mobilização que teve na semana passada já não foi o primeiro tropicão? Olha, os sindicatos na Argentina é muito forte. Os sindicatos hoje na Argentina era como os sindicatos no Brasil nos anos 90, no início dos anos 90. Ali é um outro embate, é uma outra luta que passa por cima da questão dos partidos. Eu não sei como lidar com isso. Tem coisas que a gente estuda e tem coisa que precisa estar lá dentro, né, Glaucio? Senão não consegue interpretar. Vambora? Pausa para o repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora e daqui a pouco a gente segue recebendo Glaucio Nogueira, uma pausa bem rápida. Marrino, que eu tô achando que janeiro é um ano bissexto, gente. Quem concorda comigo, que eu vou pra te dizer, minha gente. Ai, Washington, você tá mais calmo, tá mais tranquilo, 15 horas 6 minutos, ajuste o seu relógio. Vamos seguir aqui com o nosso estúdio CBN Cuiabá, juntos até perto das 16 e abrindo a nossa rodada semanal de entrevistas, a gente conta com a presença ilustre do jornalista Glaucio Nogueira, trazendo assuntos tão importantes, uma reflexão de segunda-feira, onde além de sanar suas dúvidas, trazendo conhecimento, porque é um assunto muito presente nas rodas de conversas, inclusive, e no primeiro bloco a gente já foi direto para o assunto, o Glaucio trouxe vários exemplos também, falando da extrema-direita, fazendo essa análise cultural, inclusive, mas a sua opinião, ela é bem-vinda a qualquer tempo, tá? Manda para cá, 99803-5580. O Eduardo participou aqui conosco, a Paola também, deixa eu abrir que tem muita mensagem, coisa boa, muita gente participando, o Tiago, e as pessoas falam, Marcela, volta 2 casas, gostei aqui da frase, explica, porque estou sentindo que tem gente um tanto quanto confusa, informar essa opinião, entender essa denominação do que é considerado extrema-direita, extrema-esquerda. Inclusive o Eduardo colocou aqui que nas redes sociais muitas pessoas fazem explanações diferentes, inclusive, e ele fica na dúvida. Então, eu acho importante a gente voltar a essas casas e explicar. Com certeza, Marcela e Eduardo. Vamos imaginar da seguinte forma. Vamos imaginar uma linha em que aí você tem o centro,
A direita... Desculpa, eu acho que é até interessante, na sua explicação, demonstrar o que é direita, o que é esquerda, para depois demonstrar o que é extrema esquerda e extrema direita. Didático fica, né? Vamos lá. A direita, que são os conservadores. Qual que é o conceito do conservador? O conceito do conservador é que ele pode aprimorar a sociedade conservando as instituições, conservando aquilo que já está. Então eu não preciso romper com o sistema para ter. Isso do ponto de vista, respeitando as instituições, respeitando a democracia, respeitando a vontade popular. Pro lado esquerdo, no campo progressista, as pessoas eles já pensam em mudar as instituições, em mudar a forma como as coisas se dão, para que aí sim a sociedade avance. Professor, me corrija, por favor, o senhor está aqui para isso. Corretíssimo. Quando a gente vai para os extremos, para qualquer extremo, a gente ignora a questão democrática. A gente quer que a nossa vontade, o meu desejo prevaleça sobre toda uma nação. Nós estamos falando de um país sobre toda uma nação. Então, quando há um embate, por exemplo, entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, esquecendo a parte do trumpismo, que é uma facção do Partido Republicano, que é um partido mais conservador, há um embate do ponto de vista democrático. Há coisas em que eles convergem, há coisas sobre as quais eles divergem, e há momentos em que eles buscam consensos para que a sociedade avance. Os extremos, qualquer um dos dois que seja, eles não buscam esse tipo de consenso. Eles buscam se impor pela força, corroendo as instituições. Eles buscam criar um modelo que seja feito só para a vontade dele. É por isso que é extremista, é porque eu não aceito a opinião do contrário. É inegociável isso. Se eu acho que é X e acabou. Ninguém vai me convencer de que Y é melhor do que X. Então esse é o caminho da questão dos extremos. Essa é a questão, esse é o problema da extrema direita. E mais explicando mais, essa é a base, tá? A partir daí você tem a criação, por exemplo, de inimigos, de bodes expiatórios. Os partidos de extrema direita na Europa usam muito a questão dos imigrantes e dos muçulmanos. Então eles criam esse inimigo, que é o imigrante geralmente africano, que rouba o emprego, que corrói a economia. Nos Estados Unidos tem muita questão da imigração, mas tem muita questão também das empresas que foram embora para a China para produzir porque é um custo mais barato. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê a questão da família, a questão comunismo, que vem o comunismo, que vai ser implantado o comunismo no Brasil. Então, a gente chama de espantalho moral, né? Você coloca lá você cria um pânico moral, na verdade, com um espantalho. Você cria uma bandeira, coloca ela lá e causa um pânico moral nas pessoas. Se aqui no Brasil a gente tem medo, por exemplo, que pedófilos vão ter acesso a banheiros de crianças. É o banheiro unissex, o MST invadindo sua casa. Que o MST vai invadir meu apartamento de 3 quartos e vai ficar com um. Esse tipo de pânico moral, num cidadão comum, gera medo. No europeu, por exemplo, é o imigrante. O imigrante vai roubar o seu emprego, vai roubar a sua casa, vai roubar a sua família. Vai acabar com aquilo que você entende como sociedade. Eles usam esse medo justamente porque, para você se impor, você precisa se impor pelo medo. Então, assim, o grande problema são os extremos. Enquanto houver um embate democrático, entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas, e aí você pode colocar os liberais também, que defendem que o Estado deve cuidar só do mínimo e que o resto do mercado se regula. Enfim, aí você tem várias correntes, mas do ponto de vista democrático. Quando você vai para os extremos, qualquer um dos dois, é muito ruim. Vamos falar do Brasil? Existe um partido chamado Partido da Causa Operária, o PCO. É um partido minúsculo. Vá ver os posicionamentos do PCO e compare com os posicionamentos de alguns políticos de extrema-direita no Brasil. Eles são muito parecidos. Porque são posicionamentos extremos, são posicionamentos que querem uma coisa hegemônica. Só que a sociedade inclusive não é hegemônica. As mesmas ferramentas, né? Inclusive usando as mesmas ferramentas. Então é um partido de extrema esquerda. E vamos falar o bolsonarismo, que é muito para a direita. Eles, em vários aspectos, eles se parecem, eles se confundem, eles concordam com eles, porque são movimentos, porque o extremo é justamente essa questão de você se impor, né? Você não consegue um consenso, né? Você não busca uma discussão, um debate, você quer se impor. A minha vontade vai prevalecer sobre a sua e acabou.
E é interessante essa questão que o Glaucio está falando. Para acompanhar as notícias aqui, eu estou lendo uma matéria recente sobre a questão da operação que ocorreu hoje, está ocorrendo, né? E eu terminei caindo aqui no X, antigo Twitter, agora o Twitter, né? No X, eu vi uma discussão aqui interessantíssima. Uma pessoa escreveu, vou preservar os nomes aqui, porque hoje pode chegar lá e eu receber um processo, né? A pessoa escreveu assim, força, porque nós não vamos desistir, não vamos derrotar o comunismo e o globalismo. E o outro pergunta, o que é globalismo? Essa porcaria da Rede Globo. Pois é. Ó, conhecimento zero. Globalismo está ligado à globalização econômica, não está ligado, principalmente, à globalização dos costumes, que mais machuca. Esse né? que é o problema. Hegemonizar a sociedade. Isso é uma coisa que que os extremos, vamos deixar assim claro, eles atacam constantemente. Porque... E tem gente que quer negar que é extrema. Procura os elementos que são extremos no mundo e verifica se eles não estão reunindo com essas pessoas. É isso que você precisa ver. Tem conexão? Tem. Vai um na casa do outro, no país do outro, reúne, dá comenda, uma série de coisas. Eu vou fazer... O meu vice-professor não tem jeito, né? Eu tenho que dar um exemplo, porque eu acho que o exemplo fica mais forte. Vamos pegar direita. O que é uma direita com eficiência democrática? Qual que foi as mais eficientes que já tiveram no mundo? Margaret Thatcher. Sim. Imbatível na Inglaterra. Direita, né? Mas ela não era extremo. O que é extremo? Hitler. O que é extremo? Mussolini. Podia trazer para o Brasil também, mas só para ficar aí. Isso é extremo. O que é esquerda? Esquerda com uma certa eficiência, né? Jacques Chirac. François Mitterrand, na França. Tá? Foi uma esquerda envolvente, alguns chamando mais de socialismo, alguma coisa desse jeito, mas assim, tinha democracia, tinha uma série de coisas. O que é uma extrema esquerda? Hugo Chávez, que nós tivemos aqui, o regime soviético, o que tem hoje na Coreia do Norte, Fidel Castro. Aí estão falando de extremismo, aonde eu faço o que quero, porque eu quero e é dessa forma. Então, assim, não é muito difícil a gente entender quando a gente verifica a questão dos exemplos. Nos Estados Unidos, tivemos uma direita, acho que foi a maior direita de toda, com uma eficiência enorme, com Ronald Reagan. Sim. Tá? Fez uma revolução, mudou os Estados Unidos. Tá? Aí a gente precisa entender que dentro desses complexos, direita ou esquerda, sem ser radical, tem método aonde envolve todas as pessoas. A direita eficiente, ela preza pelo liberalismo econômico, com impacto muito forte. No liberalismo econômico, tudo vira negócio, tudo vira dinheiro, vira lucro e dá retorno. Tá? Na esquerda, é o Estado atuando para que as pessoas mudem de patamar de vida, vai daquele patamar acima. E aí entra, assim, programas sociais, uma série de coisas. Qual que é a diferença? Na extrema esquerda, eu retiro de todo mundo e corto no mesmo tamanho. Sabe? Na direita, eu retiro da maioria e entrego para a minoria, porque a minoria tem que chefiar a maioria, que é a questão até de uma certa escravidão, um certo domínio, não valorizar o trabalho do outro, valorizar a inteligência de capital. Então, assim, são fórmulas que você lida, né, e vai determinar se você está no extremo ou não está no extremo. E todos esses países que não são extremos, que o senhor deixou claro, o Reino Unido, né, a Inglaterra, a França, são países que tiveram, depois desses grandes políticos, primeiros ministros, né, nos dois casos, completamente diferentes deles. Isso. E a vida seguiu para todos. Né? Hoje tem Emmanuel Macron, que é um político de direita, é um cara ligado a bancos, é um cara completamente liberal, que nem de longe lembra François Mitterrand. É melhor ou pior? Eu não moro na França, eu não sei dizer, mas pelo menos no mínimo é democrático. E isso é o que é importante. É o mais importante. Tem uma definição da democracia, que é da própria Margaret Thatcher, né? Que ela brigava com a democracia, mas defendia a democracia, né? Ela falava que era um dos melhores regimes, mas dizia o seguinte: olha, na democracia, gente, alguém vai perder. Só não pode ser a maioria. Exato. É isso. Não tem como ter um regime que todo mundo ganha. Ganha, não existe. Alguém vai perder. Só não pode, quando a maioria perde, aí não está certo. Exato. A maioria tem que terminar tendo alguma esperança de crescimento e não é menosprezar os outros, puxa os outros pro mercado. E a minoria tem os seus direitos, tem direitos assegurados, né?
A minoria tem que ter, não é a maioria venceu, vamos matar a minoria. Não, a maioria vence e os direitos mínimos são assegurados à minoria. E tem um negócio interessante, porque os políticos leem frase. A gente que é obrigado a ler o texto inteiro para explicar as frases para ele. Tem uma frase que é de Margaret Thatcher, que é fantástica, né? Que eu vejo os nossos políticos utilizando, mas ao utilizar eu teria que saber o conceito para me aplicar. Utilizar sem saber o conceito não aplica. Quer dizer o seguinte: o melhor programa de inclusão social é o emprego. Mas para mim falar que a melhor inclusão social é o emprego, eu tenho que ter um programa de incentivo à geração de emprego. Se eu não tenho esse, eu não posso esperar o cara morrer de fome, né? E eu vejo isso constantemente no período da campanha. As pessoas dizem isso: você vai para o programa eleitoral, não tem uma única proposta nesse sentido. É apenas uma frase bonita. É apenas vamos gerar empregos. E aí fica nessa questão, tem que ter. Porque assim, não é o emprego que gera o trabalhador. É o trabalhador que gera atividade, que gera emprego. Se eu não formar esse trabalhador para ser trabalhador, vou dar um exemplo assim bem clássico na nossa região. Porque aqui a gente tem muita soja, tem a pasta de soja, tá, que é muito importante nos cosméticos, né? Cosméticos. Né? Vamos criar aqui uma grande indústria de cosmético. Pergunta número 1. No estado de Mato Grosso, forma quantos químicos voltados para a área por ano? 0. Eu vou gerar emprego para quem? Para quem não está em Mato Grosso. Vai ter que vir para cá e normalmente vem casado e com uns 3, 4 barrigudinhos. Então vem um para ficar empregado e 3, 4 para ficar desempregado e gerar despesa. Então assim, não pode ser falácia. Ela tem que ter uma coisa concreta em relação a isso. Se eu não formo a mão de obra, eu não estou investindo em inclusão social. Ao contrário, estou investindo em aglomeração de pessoas. E Sim. A gente faz aí Brasil afora, uma loucura isso. Sim. Glaucio, eu vou pedir para você fazer um link aqui para gente, observando e aprendendo muito com você como professor, mas eu gostaria que vocês fizessem essa análise, professor, do extremismo e da polarização. É um assunto importante, a gente vem acompanhando também uma redução dos partidos, das federações. De que forma que você também, é claro, Glaucio, vê esse reflexo diante do cenário atual? E aí a gente pode tirar, né, o Brasil como exemplo e também ir para outros países, se achar conveniente. Por favor, professor. Eu vou pegar pela paixão. Você sabe quando a pessoa fica apaixonado? É porque ele não entende seus próprios sentimentos. Sabe o que o extremismo faz? É gerar confusões mentais. Aí eu troco análise, investigação, uma série de coisas, né, por um sentimento de apego. Eu vou utilizar um princípio aqui. Ele é um pouquinho chulo. Aliás, eu nem gosto de utilizar isso. Mas eu acho que é a forma didática das pessoas entender. Seja homem, seja mulher, não estou entrando aqui na questão do gênero. Né? Lembra da história que o último a saber, o traído é sempre o último a saber? Ele não é o último a saber. É porque ele, mesmo sabendo, ele não quer saber. Tá? Não quer aceitar? Dentro do extremismo, exatamente, dentro do extremismo é isso também. Não adianta eu falar. Hoje, por exemplo, está acontecendo uma operação policial. Eu não sei. Não estou com o processo na mão, não estou com a investigação, não vi nada. Pode ser que seja perseguição política? Pode. Pode ser que o problema seja sério? Pode. O extremista, seja da esquerda ou da direita, não, ele já tem certeza. Entendi. Tá? Seja pela inocência, seja pela culpa, né? Pela inocência e pela culpa, porque ele é extremista, porque ele lida com a emoção. Tá? Eu dei o exemplo aqui, um exemplo meio chulo aí de relações pessoais, tá? Mas ela não difere em nada. A pessoa ela está em confusão mental. A pessoa que toma a decisão antes de você ter todos os elementos necessários e a comprovação, ela está em confusão mental. Né? É a mesma coisa de eu falar assim, domingo jogar Cruzeiro e Atlético. Se o Cruzeiro não vencer é porque o juiz roubou. O jogo não aconteceu ainda, não estão os elementos acontecendo lá. Sabe? Depois que acontece, você tem os fatos. Uma investigação, seja lá de um lado, do outro, enquanto você não chegar aos elementos finais, ter todos os elementos para você dizer isso aqui foi, eu posso até torcer. Dizer assim, estou torcendo para que não seja, estou torcendo para que seja. Uma coisa é falar, estou torcendo no estágio consciente. A outra coisa é você defender, não, colocar a sua verdade ali, sem elemento nenhum.
Uma das coisas que eu sempre falei, STF, na polarização brasileira e na inserção no extremismo brasileiro, resolveram atacar tudo quanto foi juiz. E esses juízes cometeram um punhado de erro. Agora, sempre cometeram esses erros. O problema é que o erro que estão acusando que cometeu agora é absurdo. Porque assim, a pessoa não tem o processo na mão, não tem os elementos, entende -0 de Constituição, não conhece código nenhum, e ele tem a opinião tácita e pronta. Fulano de tal aí fez um absurdo. O que ele deveria fazer isso? Ele pode fazer isso? Eu lembro quando começou aqui a questão da Covid, né? E um pessoal de uma entidade de saúde me procurou. Gostaria que ter acesso ao governo para... Eu falei, mas o que vocês querem? Aí falaram, quero que ele pegue o dinheiro, tá, e coloca lá. Eu falei, não tem como. Por que não tem? Porque o governo tem que fazer. Eu falei, se ele fizer isso, tá, ele vai ser preso e recebe um impeachment, porque a lei não permite. Ah, mas não sei de onde o cara fez. Eu falei, você tem certeza que fez? Fez. Eu falei, acha a matéria, acha o negócio, traga aqui para mim, que daí eu tenho um argumento para levar para o governo. Estou esperando até hoje. Tá. E aí, passando um pouquinho para a questão dos partidos, né, Marcela, que você levantou, no Brasil, o Brasil, por ter uma influência portuguesa, ele é um país muito cartorário, tem muita burocracia, muita coisa, né, enfim, mas isso parece que não afeta os partidos políticos, né? Nós temos dezenas de partidos políticos, né? E alguns que funcionam apenas para receber fundo partidário e fundo eleitoral. Que não representam de fato a sociedade. Eu costumo citar como exemplo que o Partido da Mulher Brasileira é presidido por um homem. Não sei se ainda é, mas até outro dia ele era presidido por um homem. E quase não tinha mulher filiada, né? Exato, exato. Então, o que tem havido, e é uma preocupação de todos, e deve ser uma preocupação de todos nós, em nome de você caminhar, de você avançar, é uma redução no número de partidos políticos. Eu acredito que entre 8 e 10 partidos é o suficiente para você contemplar todas as vertentes de uma sociedade. Mas que isso é um exagero. Veja a Câmara de Cuiabá. Menos que isso. Seria o quê, Glaucio? Menos o quê? Que esse número que você Que acha? 10? Isso. Eu acho que aí começa a ficar apertado. Aí você começa a deixar a gente para trás. Porque aí você também... não dá para ser preto ou branco. Afunila demais, né? Então você tem que ter ali... Enfim, uns 10 partidos seria o suficiente. Porque assim, veja o exemplo da Câmara de Cuiabá. São 25 vereadores e, se eu não me engano, são 17 ou 18 partidos políticos ali dentro. O cara é líder de si mesmo dentro da Câmara de Cuiabá. Quando um governante é eleito, ele precisa buscar o apoio dos vereadores. Ele vai negociar com 17 vereadores, com 17 partidos diferentes. Como é que avança? Como é que consegue implementar um plano de governo? É impossível. Então, quando você tem 8 a 10 partidos, que eu entendo que contemple isso, aí você consegue, facilita você negociar, e negociar, o que eu quero dizer, não é no sentido de financeiro. Negociar faz parte do jogo, né? Exato. Você, por exemplo, eu preciso do apoio de deputados do Partido Verde, então eu vou lá tratar com ele a redução da emissão do uso de combustíveis fósseis e a implementação de políticas com energia renovável, que é uma pauta geralmente dos partidos verdes pelo mundo, não só no Brasil. Então facilita, é esse tipo de negociação que eu digo, né? Então, entendo que é um processo natural de redução dos partidos, entendo que isso é importante, porque vai tirar da mão de político que vive de fundo partidário e fundo eleitoral, e vai passar a existir partidos que de fato representem a sociedade. Você se sente representado por algum partido político? Essa é a pergunta que a população tem que fazer. E com essa profusão de partidos, cada um com um plano de um estatuto diferente, mas que não cumpre esse estatuto, não está nem aí com esse estatuto, a população não se sente representada. E é, por exemplo, esse tipo de mágoa da pessoa não se sentir representada pela classe política que abre espaço para que pessoas direcionem essa frustração para apoiar extremistas, ditadores, enfim, esse tipo de coisa. Falando em partido político, a Alemanha, umas 2 ou 3 eleições, voltou a ter no seu parlamento partidos de direita, né? De extrema direita. Isso, fazia muito tempo que eles não tinham. Como você vê esse desenho que tem se formado na Alemanha, que começou com essa imigração, né?
É muito preocupante. A Alemanha... Aliás, Glaucio, me permite, semana passada, na região de Frankfurt é a maior cidade, Sim. e a base da filosofia ocidental, inclusive, né, teve um grande movimento de pessoas contra os movimentos extremistas, né? O partido extremista alemão lá é o AfD, né? Alternativa para a Alemanha. E eles têm crescido bastante, sobretudo no leste do país. Eles já lideram as eleições lá nessas regiões eleições que vão ocorrer em setembro. O que acontece? No final do ano passado, vazou uma reunião deles com líderes de movimentos neonazistas, com empresários, em que acabou sendo vazado um plano que eles têm para deportar imigrantes. Uma deportação em massa de imigrantes da Alemanha. E uma deportação, inclusive, de alemães, nascidos na Alemanha, mas que são filhos de imigrantes. A Alemanha tem um trauma muito grande com o nazismo, né? Não só uma questão do que o Hitler causou para o mundo, mas do que aconteceu com ela. Sim. A Alemanha quebrou. A Alemanha foi retalhada e dividida entre os aliados e a União Soviética. Remou muito para chegar hoje a ser a maior economia da Europa, né? De novo, para estar no topo. Então eles têm esse trauma muito grande. Tanto que existem essas manifestações agora e existe a possibilidade de... porque a Constituição prevê que esse tipo, que quem atente contra a democracia não pode existir, que o partido seja banido até as eleições. Então há um movimento social, que aí é pluripartidário, envolve direita, envolve esquerda, envolve centro, para banir o Alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita, que é o partido que congrega esses neonazistas lá na Alemanha. Mas isso só ocorreu porque o plano de deportação de imigrantes em massa foi vazado. E a Alemanha hoje é um país que tem uma comunidade muito grande. Tem muitos turcos lá, né? Um dos principais jogadores da Alemanha nos últimos anos, o Mesut Özil, ele é descendente de turcos. Sim. O nome diz, né? Tem ganeses, enfim, tem várias comunidades ali dentro da Alemanha hoje. Então, de alemães, nascidos na Alemanha, mas que são filhos de imigrantes, mas que são alemães, né? Não é que eles se consideram... A dupla de zaga alemã não tem nada de alemão, né? É o Boateng, né? Enfim, então há esse cuidado na Alemanha em banir esse tipo de coisa. O debate é saudável, é salutar, você pode ser conservador, você pode ser progressista, você pode ser liberal, o que você não pode ser é extremista. Mas ao mesmo tempo rola o incômodo dos alemães com a quantidade de imigrantes, né? Isso quase custou a última eleição da Angela Merkel, por exemplo, que ela não conseguiu a mesma margem de vantagem, não foi tão favorável assim como eles esperavam, né? A expectativa foi muito abaixo. Mas é aí que eu questiono, né? A extrema-direita entra com uma solução simples, deporta-se em massa. Veja só. Mas é um problema complexo, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. E talvez a forma como ela tenha tratado o tema leve-se mais tempo para você conseguir um bom resultado. Agora, o que não dá para fazer é a deportação em massa. Mas é uma questão que a Alemanha precisa enfrentar também, que é a questão da migração. Até porque está causando incômodo social, né? Exato, mas não é deportando em massa. Sim. Né? Não é isso que funciona. E a gente não pode esquecer a dívida que a Europa tem com o mundo, né? Sim. Eles saquearam os outros continentes, extraíram o direito de viver das outras pessoas e agora a conta está chegando. É ruim eu falar isso porque eu não tenho sangue europeu, não corre sangue europeu na minha veia, né? E não lamento por isso também, mas isso não me faz melhor nem pior, é apenas uma constatação. Mas a Europa tem uma dívida enorme. Só lembrar, a Europa não produz ouro. Aonde você vai, a Europa está cheia de ouro. Tirou da onde? Da África, da América, né? Saquearam as riquezas. E hoje ele não quer receber os filhos da miséria que eles criaram. Eles geraram misérias no continente, né? E hoje eles não querem receber que eles fizeram. Eles continuam gerando. As multinacionais Sem europeias dúvida. Atuam fortemente nas ex-colônias africanas. Né? E não chegaram por acordo, não. Chegaram por força. Sim. Né? Então não dá para ficar também alisando esse pessoal, não. Exato. Vambora fazer aquela pausa estratégica. Repórter CBN, aproveita o intervalo e manda para cá a sua pergunta, o seu posicionamento, que aliás é sempre bem-vindo. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente segue com o nosso estúdio CBN Cuiabá.
caminhando para o final de janeiro. Deixa eu dar uma atenção aqui. Oséias Nascimento. Marcela, estou saindo da sala. Comentarista tendencioso, desculpe aí. Oséias, fique, participe. Debate importante para fazer a gente refletir. A gente quer ouvir a sua opinião. Saia não, coloque aqui, manda seu áudio, sua mensagem de texto. Como preferir, participa. Quem... Tendência para quê, né? Porque Tem, daí possibilita importante. uma explicação. Em qual sentido você Tendencioso por si só é muito vago. teve essa impressão? Escreve aqui pra gente, coloca. Quando eu falo que a sua opinião é importante para o debate valioso, é porque é mesmo, Oséias, e você é nossa audiência fiel. Seu Samuel tá aqui, boa tarde, Marcela, toda a bancada, muito bom esse assunto, estou aprendendo muito. Obrigada, seu Samuel, pela participação. A intenção, não é, Glaucio, é justamente essa, fazer essa abordagem, levantar esse assunto, longe de ser tendencioso, muito pelo contrário, contribuindo com informação, com conhecimento, com base. É importante aqui que são grandes estudiosos ao meu lado, que têm capacidade de sobra para fazer essa avaliação, e ele fez uma abordagem muito valiosa sobre extrema direita, extrema esquerda, e levantou questões... O que pode ter algumas pessoas confundindo é o seguinte: nós estamos discutindo a extrema direita como foco, porque ela está aumentando nesse momento no mundo. Até, não sei se foi eu, o Glaucio, falando, se nós estivesse lá no início do século passado, nós estávamos aqui falando da extrema esquerda, que era o momento que ela está crescendo. Esse avanço. E entendendo uma extrema, você entende a outra, né? Se você pegar aí a questão da extrema esquerda, o Glaucio disse isso com muita propriedade. As ferramentas são os mesmos, os desejos são os mesmos. Só o método, muitas vezes, de fazer que altera alguma coisa. O método de convencer o outro, não de fazer. O método de fazer é o mesmo, o método de convencer o outro é diferente. São discursos diferentes para chegar exatamente no mesmo ponto. E longe de qualquer olhar individual, né, professor? Vocês fazem uma explanação muito importante do cenário mundial. Inclusive, a gente não falou da Espanha ainda, Glaucio. Vamos falar da Espanha. A Espanha é um país parlamentarista, né? E como todo país parlamentarista, nem sempre quem ganha leva. E aconteceu exatamente isso, né? O partido de direita, o PP, venceu as eleições, conseguiu a maior bancada no parlamento espanhol, e aí o rei Felipe VI indicou o líder do PP para formar o governo. Eles foram atrás do terceiro colocado, que é o Vox, que é um partido de extrema-direita, é um partido neofranquista, é um partido que abertamente apoia a ditadura do general Franco na Espanha, mas não conseguiram mais apoio, então como ele não tinha maioria, ele não conseguiu formar um governo. Aí o segundo colocado, que é o PSOE, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, recebeu essa autorização. Eles se juntaram com o Sumar, que é um outro partido, é uma coalizão de esquerda, se juntaram com alguns partidos de regiões autônomas, né? Partido Basco, Partido Catalão, partidos da Catalunha, independentistas, na verdade, né? E ele conseguiu formar um governo. Então, a extrema-direita hoje só não está no poder na Espanha porque não conseguiu formar um governo. E isso é preocupante, porque justamente é um partido que abertamente defende uma ditadura, abertamente defende um governo totalitário, e isso é muito preocupante. Se houvesse um partido de extrema esquerda, e aí eu vou falar, porque eu lamento pelo ouvinte que entendeu como tendencioso, eu diria a mesma coisa. O que não podemos aceitar é o totalitarismo, é alguém querer reduzir os demais a nada para servir a si. E a Constituição lá, ela não tem esse freio com partidos que atentem contra a sua democracia? Não tem, não aparenta. Mas assim, há um cuidado e aí... A tendência é o franquismo Desculpa, Graça, igual tem um enraizamento do peronismo na Argentina, muito forte. Sim. É difícil. O maior problema do Milei vai ser enfrentar o conceito peronista, que é um conceito de esquerda. Tá? Na Espanha tem um conceito franquista, né, que é terrível. Franco foi um ditador terrível, sanguinário, mas adorado por um grupo e até hoje defende isso. Desenvolvimentista, né? Então isso acaba trazendo boas recordações para uma parte da população. Então é muito difícil tirar. O que acontece lá é o que, por exemplo, não acontece aqui no Brasil hoje. O PP, que é o partido de direita, ele sabe que se ele se aliar ao Vox, se ele se aliar à extrema-direita, ele vai ser engolido pela extrema-direita. Ele não vai existir mais. Porque o apelo da extrema-direita é muito mais forte do que o apelo... É muito mais fácil eu falar que vou sair da sala, que eu não vou assistir um programa porque é tendencioso, do que eu tentar explicar por que eu acho tendencioso e ouvir uma contra-argumentação.
Então, da mesma forma que o PP não quer ser engolido pelo Vox, então ele deixa o Vox lá de lado. Se desse, ele formaria o governo, é lógico, mas ele... Então há esse meio que esse isolamento do Vox. O Vox tem dificuldade. Ela vem se quebrando aos poucos, mas ainda há essa dificuldade do Vox se juntar ao PP, porque o PP sabe que, justamente por conta do apelo, é muito mais fácil, porque as soluções são sempre muito mais simples, o PP sumiria, que é o grande partido de direita da Espanha. É um partido respeitado, é um partido que já governou a Espanha algumas vezes, enfim, e que faz parte do jogo democrático. Perfeito. Glaucio Nogueira é o nosso convidado e a gente caminha para a reta final. Já tem gente falando, Marcela, hoje não teve giro. Se a gente tiver tempo, a gente vai trazer sim, mas é claro que o professor, para finalizar, mais algum questionamento, professor? Olha, tem uma questão. Política não foi feita para ninguém torcer. É necessário buscar conhecimento, sabe? E quando a gente vai para... Porque, veja bem, nós temos uma tendência a fugir do debate quando ele não atende os meus desejos emocionais. A gente tem que sair do desejo emocional quando se trata de política, porque ela tem consequência muito grave. E as pessoas precisam pontuar isso. Não imagine vocês que um extremista, seja de direita ou seja de esquerda, ao chegar no poder, ele vai se importar com você. Você é muito importante como massa para chegar no poder. Chegando no poder, você é um dos elementos a ser eliminado. Não tem a menor dúvida em relação a isso. E isso aí nós podemos dar exemplo nos dois extremos, na direita e na esquerda, de monte, pegar os nomes principais da história que ajudaram eles a chegar ao poder, são as lideranças regionais, as lideranças minoritárias, todas as outras. Ao chegar no poder e ter o poder consolidado, a primeira coisa que fez foi eliminar essas pessoas. Pega a história da Rússia, tá? É um exemplo clássico disso. Quando você pega lá os intelectuais que se formaram, quem não fugiu foi morto. Pega a história do Hitler, tá? Tem uma obra, inclusive, A Noite das Facas Longas, mostra todos, eliminou todos, não ficou ninguém. Pega o Mussolini, ele não perdoou o irmão, tá do lado dele. Então muita gente fica aí nessas defesas irracionais, seja de direita, seja de esquerda. É um absurdo. A vida tem que ser para todos. A democracia é um regime perfeito? Não é. Ela é tão imperfeita que ela permite alguém que odeia a democracia viver dentro dela. Mas é o que nós temos para o almoço e para a janta. Fora dela, meu filho, ou você é o topo do poder para explorar os outros, ou você vai ser explorado até perder a própria vida. E essas defesas emocionais, elas são perigosas, porque ela destrói a questão da política. Faz as pessoas cegarem, tá? Depois, quando a coisa acontecer, não vem dizer para mim, eu traí da última a saber. Não, você sabia. Você só se negou o tempo todo a ter essa relação de conhecimento. E muitas vezes as pessoas procuram brigar com aquelas pessoas que pensam diferente. Não, vai ler o que aquelas pessoas leram, vai entender primeiro, até para você ter argumento para você contradizer. E não simplesmente... Tratou mal minha paixão, meu ídolo. Não é o paixão lá não, tá? Minha paixão política, meu ídolo, né? Meu ídolo, meu não sei o que. Tratou diferente, eu já vou gritar com você, vou brigar com você. E outra coisa, toda ignorância tem um rótulo. Tá? Quando você rotula alguma coisa, você é ignorante. Vou dar um exemplo aqui, não vou falar a palavra que é muito feia, né? Você está aí na rua aí, você encontra o cara fez um desaforo, passou com o carro, fez um desaforo para você xinga ele. Seu filho, eu não sei o que tem. Ignorância. Você não sabe se ele tem mãe, se não tem, o que é, já está xingando. Então, quando você vira para um e fala assim, seu comunista, sem saber absolutamente nada, é a mesma ignorância. A mesma coisa passar na rua, um carro passar por você, não gostei, solta um palavrão. Sabe o que eu senti aqui, professor? Verdade seja dita, e sempre são ditas aqui, a gente vem também acompanhando uma audiência com essa polarização muito forte, né? Entre, dizendo português, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente Lula, e a gente ainda sente essas paixões, professor. Aqui no rádio a gente viu família brigar, as pessoas colocarem... O que a gente te convida é para fazer um debate muito mais profundo, respeitando as suas escolhas, as suas dores, a sua trajetória, mas a gente gostaria de sair desse raso, né, professor, e se aprofundar por isso, especialistas, para fazer uma reflexão, trazer conhecimento, porque a gente, às vezes, fica imerso a esses comentários, olha o que a gente vê nas redes sociais, na TV e tudo mais, que
claro que contribui à tomada de decisão, à escolha, ali é toda sua, mas a nossa obrigação é colocar o assunto na mesa e fazer um debate um pouco mais profundo, com todo o respeito às suas convicções, que a gente quer que permaneçam as mesmas ou não, diante do seu interesse em se aprofundar, mas colocando pontos de vista aqui que são tão importantes historicamente para a evolução do nosso raciocínio, porque a política não cabe paixões, e eu venho aprendendo muito, a gente precisa de conhecimento, porque até quem está lá no poder, ele não quer que a gente tenha o conhecimento para não mudar o cenário atual. Então, a ignorância é importante para quem tem poder. E a nossa proposta é justamente o contrário. E tem uma questão assim muito séria em relação a isso, né? E assim, você precisa ter uma compreensão da pessoa e daquilo que você não concorda. Com certeza. Você precisa ter essa compreensão, né? Eu sempre disse o seguinte, meu partido político é Ciências Políticas. Uhum. Eu assumi essa responsabilidade quando virei professor de Ciências Políticas, então não preciso ter lado. Agora, nesse momento, por exemplo, qual que deveria ser a nossa discussão? Nós temos um fator muito importante para ser debatido. Uhum. Déficit brasileiro, 230 milhões. Assustador. Assustador. A gente teria que ir para essa discussão. Uhum. Né? E não ficar discutindo se o personagem, fulano ou ciclano, é isso ou aquilo. Exatamente. A democracia elege, completa os 4 anos, mas precisa discutir isso, porque isso pode ser feito por pressão. Escuta, será que nós precisávamos desse déficit desse tamanho? Será que não dá para ser feito de outro jeito? Uhum. Será que não aumentamos muito o gasto da máquina pública? Uhum. Ou seja, tem fatores extremamente interessantes para debater. E não ficar defendendo heróizinhos de barro. E se essa for a sua escolha de defesa, o que a gente respeita, professor, que a gente coloque o assunto na mesa para que a gente tenha conhecimento para argumentar, para cobrar. E que seja feito com ciência, né? E que seja feito acompanhado de si. Por isso, super profissionais competentes aqui. Glaucio, antes das suas considerações, eu vou ler a mensagem do Júlio César. Boa tarde, Marcela, Júlio, Washington, Damasceno. Boas explanações do convidado, ajudou muito a entender. Se estiver de mente aberta, suas próprias posições. Desejou uma boa semana. Participou aqui também. Obrigado pela generosidade, Júlio César. Agradeço demais. Querido. Quem mais está conosco? O Thiago também deixou sua mensagem aqui. Quem mais? A Camila está dizendo, Marcela, é muito boa a explanação para o início de semana. Inclusive, quebrou muitos paradigmas aqui do que eu imaginava ser uma extrema-direita. Obrigada. Camila. Essa é a nossa intenção. Vou repetir mais uma vez, respeitando e muito o seu posicionamento, as suas convicções, os sentimentos que você traz. A nossa obrigação, nosso compromisso aqui é levar conhecimento. Por isso, a gente só chama quem tem competência e capacidade técnica para isso, não é não, professor? E muita competência. Né? É isso. Glaucio, fica à vontade para suas considerações. Obrigada pela generosidade. Imagina. É um grande estudioso, admiramos e muito o seu trabalho e volte sempre para que a gente coloque mais vezes esse assunto na mesa. Não convida que eu volte, hein? Eu queria agradecer a Marcela, Juliana, João, Washington, todos os ouvintes da CBN. Dizer que a ideia dessa explanação, do que a gente fez aqui, desse bate-papo que a gente fez aqui, é justamente levar informação para as pessoas compreenderem o que é. Eu não quero que ninguém seja A ou B ou C. Eu respeito, e é um princípio da democracia justamente o respeito ao divergente. E eu espero ter ajudado um pouquinho aí, algumas pessoas aí a compreenderem algumas coisas, a talvez ficar interessados e buscar mais informação. Enfim, desejo que o ouvinte da CBN esteja sempre bem informado e que busque sempre essas informações. Agradeço demais o convite. Eu fiz jornalismo porque eu tinha o sonho de trabalhar numa rádio. Então, toda vez que eu venho para o microfone, que eu venho falar, eu realizo um pouquinho desse grande sonho que eu tenho, que é a vida generosamente me dando um presente, já que eu não pude seguir a carreira diplomática, já que eu não estudei não fiz o concurso, enfim, não trabalhei para isso. Pelo menos com rádio eu consigo matar um pouquinho desse desejo e realizar um pouquinho desse sonho. Ficamos felizes. Até que não ficaria mal, né? Toda semana a gente tem uma discussão aqui, política internacional, no mundo globalizado, né? Poxa. Vamos fazer uma gestão aí, quem sabe? Poxa. Obrigada. Honrado. E agradecer muito aqui. Imagina, a honra sempre minha, convidem sempre que quiser, é um prazer estar aqui com a CBN. Obrigada, Glaucio. Eu pedi para você continuar, a gente tem uns minutinhos, Washington, 15 horas e 51 minutos, ainda dá tempo de giro de notícias, as principais informações dessa segunda-feira. Vamos junto?